Olá, eu sou Guilherme Tavares e você está em mais um episódio do Desvendados, o podcast do Grupo Tocar. Desvendados. Imagine alguém da sua empresa recebendo um e-mail nada malicioso e ao clicar no link, ele descobre e ativa um ransomware. As operações, como consequência, paralisam. As suas vendas deixam de existir ou simplesmente ficam extremamente estagnadas. Isso já não é mais uma realidade muito distante das empresas, principalmente nos lugares onde as empresas têm mais ataques no mundo. Isso já é uma realidade, Mari. Uma realidade, um assunto cheio de nuances, cibersegurança. E a questão não é só a segurança digital das empresas, é uma questão de sobrevivência num mundo em que os dados estão cada vez mais ameaçados. E essa ameaça pode ser devastadora no mundo atual. E para falar sobre esse assunto de cibersegurança, temos hoje aqui dois especialistas incríveis. Quero apresentá-los e agradecer, primeiramente, por terem aceito o convite e a presença de vocês. Ele que é vice-presidente de engenharia da Fortinet Brasil. Bem-vindo, Alexandre Bonatti. Obrigado pelo convite, Guilherme, Mari. Seja bem-vindo, com certeza vai ser um papo super rico. Com certeza. E aqui do meu lado direito a gente tem o Kleber Brito, que é diretor de TI e especialista em cibersegurança da Foundever. Seja bem-vindo, Kleber. Obrigado, Mari. Obrigado pelo convite. Prazer conhecê-los e vai ser bem legal discernir aqui um pouco, falar um pouco sobre esse tema tão importante e relevante no Brasil hoje. Com certeza. Legal. Sejam bem-vindos e obrigado por aceitar o convite e por compartilhar um pouco do conhecimento e do dia a dia de vocês. Eu vou começar com a primeira pergunta, pedindo para que vocês analisem o cenário da cibersegurança no Brasil em 2024. Qual é a visão de vocês a respeito desse tema? É uma pergunta interessante, polêmica também, porque o que a gente vê mais acontecendo é o aumento dos ataques. Mas por quê? Porque ele mudou o objetivo. No passado, eu já estou nessa área de cibersegurança há mais ou menos 15, 16 anos, e no passado era muito comum você ver os atacantes atacarem grandes empresas para fins de fama. Agora, hoje, o objetivo é outro, o objetivo é lucro, é dinheiro. Então você vê quadrilhas de fato especializadas no cybercrime para que de fato possa tirar uma rentabilidade em cima disso. Então o que a gente percebe hoje de grande mudança? Aqueles ataques massivos que a gente via no passado, o que é ataque massivo? É aquele ataque que explora uma vulnerabilidade e quem cai é lucro, para um ataque muito mais direcionado. Ou seja, existe aí um estudo profundo do cybercrime em cima da empresa, da vertical de negócio que ele quer atuar, para que ele possa fazer um ataque aí mais assertivo para, claro, lucrar mais. E hoje eles estão mais sofisticados. Com o advento da inteligência artificial, acho que hoje a possibilidade de ataques, a facilidade que eles encontram para promover ataques, sejam eles massivos ou em menor escala, hoje em dia isso está muito mais visível, o que acaba sendo bom, por outro lado, porque as empresas começam a dar uma devida atenção a esse tema e não tratá-lo só como custo. Hoje em dia, a questão da segurança da informação, a proteção de dados acaba sendo um diferencial estratégico também para as empresas que têm essa atenção, que têm esse cuidado com o assunto. Vocês trouxeram aí sobre a importância, sobre a recorrência disso no ano. A gente sabe que a gente está diante aí de um 2025 que vai trazer ainda cenários ainda mais críticos. O avanço da tecnologia, o advento da inteligência artificial para facilitar os caminhos. O que vocês enxergam? Como vai ser 2025 quando a gente fala sobre o tema segurança de dados? Olha, quando a gente olha o tema cibersegurança, é importante a gente olhar o quanto as empresas hoje são dependentes de dados e tecnologia. E aí fica fácil a gente prever o futuro, porque cada vez mais, se nós olharmos hoje, os negócios necessitam cada vez mais de tecnologia, conectividade e dados. Sendo assim, quanto mais dependência tem da sobrevivência da empresa em tecnologia e dados, mais comum e mais forte, mais recorrente vão ser os ataques. Então, quando a gente olha a previsão futura, não sei se você concorda comigo, Kleber, mas a previsão é essa: empresas mais dependentes de tecnologia, mais dependentes de dados, e o atacante, o cybercrime hoje, tirando vantagem disso, né? Eu concordo. E acho que vem chamando a atenção dos CEOs, dos maiores níveis hierárquicos na empresa. Acho que isso vem ganhando notoriedade por conta da estratégia que isso representa, por conta da importância que eles veem em não danificar a imagem de uma empresa que possa ter seus dados capturados, roubados, sequestrados. Então, o que se nota é uma maior atenção
do nível de direção das empresas, do nível realmente dos tomadores de decisão em colocar investimentos nisso. Então, na medida em que os ataques devem aumentar, e isso a gente não consegue mudar, eu vejo como uma oportunidade também de maiores investimentos, seja na parte física dos hardwares que a gente tem à disposição no mundo de tecnologia, seja também relacionado aos treinamentos dos usuários. Porque é ali que nós enxergamos a grande porta de entrada da maioria dos ataques. Não adianta nós fazermos grandes investimentos em hardwares, em especialistas de segurança da informação, se o usuário não está preparado. E a qualquer grande e-mail, ou aquele e-mail super vantajoso, nós passamos por isso na Black Friday, onde ele nota ali uma possibilidade de ganho absurda, ele vai lá e clica naquele e-mail. Então, isso coloca tudo a perder. Então, a gente precisa também pensar na questão de treinamento dos usuários. Acho que isso também vai ser um destaque nos próximos anos. Você trouxe um exemplo prático do dia a dia de um e-mail, uma promoção, uma campanha de varejo. Cibersegurança é um problema, uma preocupação para pequenas e médias também? A gente fala de uma economia brasileira movida por pequenas e médias empresas. E quando a gente fala em cibersegurança, o que vem são, né, os grandes casos de invasão, né, de dados e que causaram, obviamente, histórias incríveis aí, né, em grandes empresas. Como que a pequena e média também traz isso para preocupação? É uma preocupação? Como blindar? Como usar os próprios dados para uma defesa? Eu queria explorar um pouquinho o assunto no contexto brasileiro. Quer começar comentando, Bonatti? Claro, é interessante. Primeiro, como que a gente classifica uma empresa pequena, média e grande hoje? Basicamente, ou o número de funcionários, olha, a sua empresa tem 10 mil funcionários, 15 mil funcionários, ou por faturamento. Ou seja, aquela empresa ela fatura até X, até Y. Mas quando a gente olha em cibersegurança, tem um ponto em que não está contido nessa classificação, que é a quantidade de dados que essa empresa trata. Eu vou dar um exemplo. Você pode ter uma startup de 3, 4 pessoas com faturamento pequeno, mas que trata terabytes de dados. Isso é uma pequena, média ou grande? Sim. É um contexto a se pensar. Se a gente olhar no contexto de cibersegurança, eu posso ter, sim, essa empresa ser considerada uma empresa grande. Então, de maneira bastante resumida, eu diria que cibersegurança é para todos. Seja ela pequena na quantidade de faturamento ou pessoas, mas massiva na utilização de dados, média ou grande. E as soluções de tecnologia, elas estão aí, de fato, para atender todo esse mercado. Mas essa preocupação, ela tem que ser, inclusive, a própria Lei Geral de Proteção de Dados, que é um tema que talvez a gente vá discutir um pouquinho mais a fundo, ela não deixa muito claro justamente essa questão, o que é uma pequena, uma média, uma grande empresa. Ela não tira totalmente a responsabilidade de uma pequena empresa em si. A preocupação em lidar bem com os dados, com vazamentos. Então, no contexto de cibersegurança, a dica que eu dou ela é para todos. Todos precisam ter, de fato, essa preocupação. Talvez que a gente tenha um entendimento mais de que uma pequena não seja tão visada. Talvez essa seja um viés, né? É mirado muito mais grandes empresas por um impacto muito maior do que uma pequena empresa. E talvez seja uma crença, né? Porque no fim das contas, a análise do pequena significa o quê, né? Se eu tenho um volume grande de dados, não necessariamente... E se você trafega dados a uma pequena empresa com 3, 4 pessoas, com faturamento pequeno, mas você é um business, um core business que lida com dados de todos os brasileiros. Com grande impacto. Né? Com grande impacto. Acho que o contraponto aqui é a capacidade que as empresas podem ter, dependendo do seu faturamento, em investir muito ou pouco em sistemas de proteção, ou em treinamentos, ou em capacitação. Então, nem todas têm a sorte, né, de ter ali um SOC, que é vamos chamar de um headquarter ali de monitoramento relacionado à segurança da informação. Pouquíssimas empresas hoje, nós sabemos, têm essa capacidade de ter ali um time 24/7 monitorando os logs, monitorando o seu ambiente. Então, tem esse contraponto sim, da questão de que muitas vezes a empresa de faturamento pequeno, aí vamos classificar, né, como você bem trouxe, empresas de faturamento menor não tem esse punch para investir pesado em segurança da informação, talvez porque o negócio não tenha essa criticidade de dados, esse volume gigantesco de dados, talvez porque não tenha, ou até tenha, a questão de dinheiro em caixa para fazer o investimento, mas não se atentou ainda à realidade, à necessidade de fazer esse tipo de investimento. Então, acho que tem realmente um contraponto de conhecimento, de entender o risco que está aí para todo mundo,
Quem nunca recebeu aqui ligações, olha, aqui é a sua agente virtual, estou identificando uma transação estranha. Você não fez, você sabe que aquilo é golpe. E hoje em dia a gente está tão no estado físico da coisa, não está só no CNPJ, está no CPF, né, a questão das fraudes, e isso demonstra o quanto que nós estamos fragilizados do nosso lado também. É complicado a gente estar 100% atento a todas as possibilidades de golpe que nós falamos no começo. Estão sofisticadíssimos. Eles têm centrais de atendimento, eles, né, estão chamando de eles ali, porque é difícil nomear, né, eles têm centrais de atendimento dedicadas a aplicar golpes. Então, como que a gente se protege disso? Alguns têm mais recursos, outros vão ter um pouco menos. E Kleber, a minha pergunta vai bem em direção a isso. Nos últimos 12 meses, a gente teve mais de 700 milhões de ataques cibernéticos no Brasil. Isso dá uma média de 1.300 ataques por segundo. É uma quantidade exuberante, é muito grande. Como eu posso utilizar desses dados, ou de como esses ataques aconteceram nas empresas, para estruturar uma análise de tudo isso e me proteger melhor, sabendo que esse é o caminho, a estratégia que esses cyber problemas têm acontecido hoje no mercado? Grandes empresas, até mesmo como a Fortinet, elas utilizam essas bases conhecidas de informação para melhorar continuamente os seus sistemas, para melhorar ali a sua base de logs que vão ajudar na prevenção, no monitoramento. Então, esse volume de dados de eventos estranhos, eles acabam por si só ajudando as empresas a melhorarem continuamente ali os seus mecanismos de antivírus, seus mecanismos de alertas, de tentativas de invasão, de negação de serviço, enfim. Então, a questão do dado histórico, ela é fundamental. Nós precisamos ter essa base bem consolidada e termos fontes verídicas para poder consolidar. Não sei como vocês tratam normalmente isso lá, Bonatti, lá dentro da Fortinet, você poderia complementar? Claro, eu digo que inteligência de ameaças é um tema extremamente relevante, porque no contexto de prevenção a fraudes, prevenção a cyberataques, você conhecer o que está acontecendo no restante do mundo, ele é fundamental. E quando a gente olha, por exemplo, a Fortinet hoje ela tem milhões de sensores espalhados pelo mundo. Sensores esses que captam, por exemplo, o que essas quadrilhas estão fazendo, por exemplo, em uma vertical de negócio na Ásia. Porque se eu sei que é uma tendência, um ataque específico acontecer no setor financeiro, ou no setor agrícola, no setor de varejo na Ásia, vai ser questão de segundos para esse ataque chegar no Brasil. E eles vão explorar justamente as mesmas características. Então, se eu tenho o conhecimento dessa vulnerabilidade, desse contexto na Ásia, eu já preciso pegar essa inteligência e trazer aqui para o Brasil, para que os nossos clientes, para que as empresas consigam se proteger daquele ataque que já é conhecido. Então, dados hoje na prevenção, ele é fundamental. Eu diria que sem dados, a gente trabalharia, de fato, no escuro para fazer essa proteção. Eu gosto dessa questão do que você trouxe da globalização, e aí, comentando um pouco sobre a Foundever, nós estamos num contexto global. E é exatamente isso. Estando em um contexto global, qualquer coisa que aconteça nas Filipinas, o nosso time de segurança aqui do Brasil já é alertado, não está acontecendo nada, são mercados totalmente diferentes, são dados totalmente diferentes, mas a base tecnológica ela é a mesma. A vulnerabilidade que está sendo explorada nas Filipinas, ela seria a mesma que nós temos aqui. Então, se sim, já temos que ter algum tipo de alerta, algum tipo de ação para poder contornar, para poder remediar. Então, a globalização ela também traz um outro fator interessante aqui para a gente explorar. Os dados normalmente são os mesmos, os cenários são os mesmos, e não é porque está acontecendo lá que a gente pode, estou tranquilo, e não é assim. É questão de segundos realmente para a gente poder colocar tudo a perder, e aí vai reputação, vão dados de clientes, vão dados da própria empresa. É um cenário bem complexo. Muitas vezes, às vezes a gente escuta até mesmo os próprios clientes perguntando, e como que eu faço para obter esses dados? Porque se esses dados são importantes, onde estão esses dados de inteligência, de ameaças? De uma maneira bastante resumida, esses dados eles estão tanto no mundo privado de empresas, por exemplo, como a Fortinet, mas também sendo disponibilizados por governos. Isso é muito interessante. O próprio governo brasileiro tem uma iniciativa dessa de publicar informações relevantes de cybercrime que estão acontecendo num contexto mundial para que as empresas possam ter essa informação. Então é muito mais, a informação ela existe. A ideia é que as empresas busquem e possam internalizar e começar a utilizar.
Naturalmente, a gente entrou numa pauta de prevenção aqui, né? A gente trouxe muita análise de dados como uma medida preventiva. Que outras medidas essenciais a gente pode trazer aqui como exemplos para que as empresas tomem nessa linha de prevenção a ataques cibernéticos? Prevenção, o Kleber até falou uma parte que ela é importantíssima, que é conscientização. O que acontece? É até interessante, quando a gente volta um pouquinho para o mundo corporativo, as pessoas quando elas entram dentro da empresa, elas vestem um uniforme, um CNPJ, e a gente viu isso muito durante a pandemia. Dentro das empresas, você tem uma política de segurança da informação. Por exemplo, a pessoa sai da sua estação de trabalho, qual que é a primeira coisa que ela faz? Bloqueia a estação de trabalho. E olha que interessante, quando a gente mudou o cenário para um cenário de pandemia, as pessoas foram trabalhar dentro de casa, você percebe a psicologia humana. Quando a gente fala em cibersegurança, está muito ligado à psicologia humana. A pessoa, ela esqueceu. Por que esqueceu? Porque ela não estava habituada em casa a seguir aquela política que foi definida pela empresa. Mas espera aí. Mesmo ela estando fisicamente em casa, ela está ali a serviço da empresa, utilizando o computador da empresa. Nós tivemos relatos de clientes, por exemplo, em que a pessoa em casa deixou o computador aberto, foi resolver uma questão com o filho, veio um outro filho e alterou o CRM da empresa. Isso é um problema de cibersegurança. Mas aí você pergunta, se essa pessoa estivesse dentro da empresa, talvez ela bloquearia a tela. Mas como ela mudou o contexto, ela não bloqueou. O comportamento foi outro. Isso traz um comportamento. Quando a gente fala em prevenção, o comportamento humano, ele é indispensável. A gente precisa olhar pessoas, processos e tecnologia. Sem essas três vertentes, esses três pilares, vai ser muito difícil garantir uma prevenção dos dados. Deixa eu trazer mais um cenário para a gente pôr mais pólvora nesse tema. As empresas investem em hardware super sofisticados, em software, em treinamento, em tecnologia, em tudo que é necessário para se prever ou para evitar que o cyberataque venha trazer qualquer tipo de impacto para o seu negócio. Mas essas empresas hoje, praticamente, a gente pode chamar de empresas que fazem fraude, que trazem furtos, essas gangues, como a gente está colocando aqui, elas também podem simplesmente furtar ou não furtar, pode ser até intencional, o roubo de um equipamento de um colaborador enquanto ele está saindo do trabalho e indo para sua casa. E hoje o modelo híbrido ou modelo remoto ele é muito comum, como você trouxe aqui, pós-pandêmico principalmente. Como que a empresa pode se proteger desse cenário? Existem mecanismos muito diversos e com baixo investimento disponíveis. Então, por exemplo, criptografia de um disco rígido. É um exemplo onde se você não tiver uma chave, você não consegue acessar aqueles dados e logo você está teoricamente protegido. Então, é difícil falar, só voltando um pouco o tema para complementar a sua pergunta, é difícil falar de segurança da informação se nós não abordarmos a prevenção. E a prevenção está muito relacionada aos aprendizados que nós já tivemos, nós no Brasil e nós no mundo da área de tecnologia da informação. Então, é sabido que se alguém roubar o meu notebook, ele poderia ter acesso a dados confidenciais, a uma planilha que tem dados sensíveis e etc. Então, isso fez com que as empresas desenvolvessem esses mecanismos de criptografia, de senhas complexas, né, com mais de 15 caracteres. Então, existem esses mecanismos. E trago também um pouco do que o Bonatti trouxe. De que adianta eu ter tudo isso se no meu celular eu desbloqueio ele sem nenhuma senha? Então, a questão da psicologia e da engenharia social, ela precisa ser explorada também. Porque hoje em dia é fácil, nessas questões de ligação, de tentativa de fraude, isso é totalmente engenharia social. Você não precisa nem sequer perder o seu celular para alguém fazer uma ligação para você e obter o seu CPF. Uma pessoa um pouco desprovida de informações, ela vai passar o CPF, ela vai passar o número da conta, vai passar a senha. Vai passar. Eles estão realmente... Por que existe? Porque eles conseguem, exatamente isso. E essa estrutura toda, né, que nós comentamos, essa estrutura tecnológica que eles têm atualmente, ela é fruto justamente das fraudes que eles estão obtendo sucesso. Então eles estão ligando para as pessoas, estão aplicando golpes e estão reinvestindo. É uma quadrilha, realmente. Né? E que tem uma inteligência financeira por detrás a ponto de montar estruturas ali de call center para fazer esses golpes. E as pessoas precisam entender que
É complicado. Acho que aqui a gente está desenvolvendo um papel interessante para a sociedade como um todo também, em divulgar essa informação, em divulgar que, olha, fica atento, seu banco não vai te ligar pedindo esse tipo de senha. Você não fez uma transferência de R$4.500 para alguém que você não sabe o nome. Isso é bem comum hoje em dia. Então, acho que aqui a gente também tem um papel de prevenção, de informação e de ajudar as pessoas a entenderem que não é simples assim, a gente precisa tomar alguns cuidados básicos e o básico funciona super bem. E essa questão é tão interessante, Kleber, que você mencionou. Eu citei processos, tecnologia e esse pilar de pessoas. Esse pilar é tão importante, se a gente olhar no intervalo de uma grande emissora, aos domingos, num jogo de futebol que é transmitido, quanto será que custa uma propaganda nesse meio tempo? Deve ser alguns milhões, eu não sei de verdade quanto custa. Mas hoje você passa a ver instituições usando essa propaganda, que ele poderia estar vendendo um produto para conscientizar a grande massa de pessoas em cibersegurança. Então, olha o quanto o pilar de conscientização é importante. De nada adianta investir tecnologia, processo, se esse pilar de comportamento humano não for levado em consideração. E acaba sendo um investimento. Sem dúvida. Porque, na medida que você falou, eles não estão usando o espaço para vender, mas eles estão usando o espaço para fazer um investimento, porque no final, essas grandes instituições, elas estão sofrendo lá na ponta, porque elas vão precisar ressarcir os clientes que estão sendo afetados pelos golpes. Então, você utilizar esses grandes espaços, na grande mídia, para fazer esse tipo de alerta, no final eu enxergo como uma questão de capacitação, de treinamento do seu usuário, que é um cliente bancário, por exemplo, para que ele não caia nesse golpe e, consequentemente, você não tenha prejuízo lá na ponta. O investimento pode estar sendo até barato no final do dia, independente dos milhões que estão sendo investidos nesses 30 segundos no Jornal Nacional. Até porque tem um investimento aí intangível, que é a confiança na marca. Exatamente. Quando a gente olha nesse aspecto de cibersegurança, você ter uma empresa em que teve uma divulgação de um ataque, ataques massivos, ou, por exemplo, hoje é muito utilizado na Deep Web, Dark Web, dados que são vazados e comercializados. Então, você ter um nome da sua empresa nesse contexto, você tem um peso muito grande na confiança da empresa. Então, tem questões intangíveis também sobre essa questão de ataque cibernético. A gente viu muitas ações diluírem das grandes empresas que tiveram já vazamento no mundo por causa do cyberataque e dos vazamentos, né? Exatamente. Você não precisa nem sequer ter dados vazados, apenas uma falha. Nós pegamos um caso, acho que a gente pode falar aqui de CrowdStrike, né, que derrubou ali uma operação gigantesca. E nem se tratou de um ataque, foi uma ação interna da empresa, uma ação que gerou uma falha, que já gerou esse tipo de impacto. Imagine só uma perda de dados. Só mostrou uma vulnerabilidade né? Exatamente, a tratar. E é uma vulnerabilidade porque nós estamos falando em prevenção. Muito se fala em como prevenir. E eu vou dizer que nesses 15 anos trabalhando em cibersegurança, as empresas elas estão sim a curto passo, mas elas estão amadurecendo essa cultura em cibersegurança. Mas agora a gente precisa ir além. Talvez eu vou estar pulando para um outro tema, mas hoje muito se fala em prevenção e pouco se fala em continuidade de negócio. Pouco se fala em resiliência do negócio. O Kleber citou essa questão do apagão cibernético que aconteceu há pouco tempo atrás. Não foi um ataque cibernético, foi uma falha operacional, mas essa falha operacional de uma empresa que milhares de grandes empresas utilizavam dessa tecnologia e tiveram suas operações completamente paradas. E a questão é de um ataque cibernético, quando o ataque já aconteceu, a prevenção ela já não adianta mais. Você tem que ir para um segundo passo, que é como que eu vou retomar o meu ambiente no curto espaço de tempo. Interessante esse apagão cibernético, porque muito se noticiou, por exemplo, na mídia, grandes companhias aéreas no mundo que tiveram suas operações completamente paradas. E algumas dessas companhias, os passageiros estavam embarcando com um bilhete escrito à mão, boarding pass à mão. E eu vi muitas críticas sobre isso, do tipo, olha lá, estão embarcando à mão. Mas isso é resiliência. Sim. Enquanto outras companhias aéreas não embarcavam ninguém, tinha companhias aéreas na mão, mas que tiveram suas operações funcionando. Então, esse tema é muito importante e eu acho que pouco é discutido ainda no ambiente educacional, ou pelo menos nos conteúdos que a gente vê na internet. A diferença de cybersecurity e cyber resilience. Exato. Você pode falar um pouquinho mais para a gente sobre isso, claro, do contexto mesmo? Claro, depois eu passo para o Kleber também complementar, sim, mas o contexto é esse. Existe uma vertente que é a preocupação com a prevenção.
Mas hoje a gente está num cenário tão caótico nesse aspecto de dependência da tecnologia, dependência dos dados, criticidade dos dados, que a gente já olha, vou voltar à mente humana. Nós da área de cibersegurança, nós já temos que olhar a empresa da forma seguinte: o ataque aconteceu. Mesmo que eu já investi tudo que eu tinha, que eu continuo fazendo todo aquele trabalho de prevenção, eu já tenho que considerar que o ataque aconteceu. E se o ataque aconteceu, o que eu faço? Qual é o meu próximo passo? O que eu vou fazer para... Lembrando que quando o ataque acontecer, a empresa vai estar parada. Então tem uma pressão muito grande acontecendo ali, então você tem que ter um plano de contingência. E quando a gente fala de plano de continuidade de negócio, isso não é novo. Quem já estuda essa área de cibersegurança sabe que isso é muito antigo. E uma coisa interessante, plano de continuidade de negócio e resiliência cibernética não está ligado diretamente à tecnologia. Vou voltar ao caso do boarding pass na mão, no papelzinho. Falta pessoas e a processos. Justamente. Você pode manter a empresa funcionando colocando-se, utilizando-se de processos manuais. Mas isso é resiliência. Então, de forma bem resumida, a prevenção é importante, ela é contínua. Mas o que as empresas precisam se preocupar hoje é: o ataque aconteceu. Qual vai ser a minha resposta, o meu plano para o negócio? Como que eu vou manter o negócio funcionando? Eu vou aproveitar a tua deixa, já que você também jogou para o Kleber dar o ponto de vista sobre isso, Kleber. E se você puder trazer também alguns hacks. Aconteceu, Cyber Resilience, o que fazer? O que seriam 2, 3 hacks que você já viu ou que você tem dentro da sua instituição, para que o nosso ouvinte ou quem está nos assistindo possa entender por onde começar ou qual framework eu começo a desenvolver esse projeto, esse plano do pós-ataque? Eu acho super relevante as questões de certificações internacionais. Então, quando a gente olha uma ISO 27001, você não precisa ser necessariamente ou formalmente certificado na ISO 27001. Acredito que as empresas poderiam estudar o framework e validar o quão distante você está ou não de atingir todos aqueles requisitos. Isso você faz com um especialista em segurança da informação, isso você faz com um analista em segurança da informação, e o seu custo para isso é baixíssimo. E o resultado ele é riquíssimo, na medida em que você pode validar o quanto você está ou não resiliente. Então, olhar um pouco para o que o mercado tem de frameworks, isso é interessante e de baixíssimo custo. A questão que o Bonatti traz com relação às pessoas está totalmente inerente. E, novamente, a ISO ela vai te trazer esses inputs. E façam esses exercícios. Se acontecer de você não conseguir acessar o prédio hoje por uma questão de incêndio, não vamos nem falar de uma questão de risco cibernético, uma questão de incêndio, uma greve, qual que é o seu plano de ação para que o negócio volte a funcionar? Isso precisa estar escrito. E a ISO ela mostra isso de uma forma muito prática. Ela mostra, se não mostra como fazer, porque isso depende de cada negócio, ela vai te mostrar onde olhar, que tipo de controles você precisa ter minimamente instalados, ou papéis de pão, para que o negócio continue funcionando. E o Excel ele é uma grande prova disso, né? Ele representa quase 80% de todo o software instalado nas empresas atualmente, independente do tamanho. Imagina você falar que você está colocando pessoas para voar num papel um guardanapo. Né, se a gente puder colocar dessa forma. Então, treinamento, olhar para os frameworks, eles vão te dar a base ali para você realmente deixar a sua empresa muito mais segura, e na medida que você avança com isso, faz um investimento, contrata uma consultoria que vai certificar você daqueles controles implementados, e a resiliência vai estar provada, ela vai estar realmente instalada, e se acontecer alguma coisa, vocês vão estar muito mais preparados. Resiliência no contexto, gosto muito do que o Kleber disse, resiliência no contexto de capacitação tem um ponto que é muito interessante, a simulação. Porque resiliência ela é um contexto muito amplo. Quando a gente olha no contexto cybercrime, a questão é, às vezes as empresas acreditam que o problema de um cyberataque ele está totalmente ligado à área de tecnologia. Isso não é fato. Ele é ligado ao negócio. Então você tem que ter cada um fazendo o seu papel. A área jurídica precisa saber o que ela vai fazer. A área de comunicação, como ela vai comunicar com o mercado. E isso precisa ser simulado. Se você olhar países que têm riscos ambientais, riscos de grandes catástrofes, simulação faz parte do cotidiano. Evacuação de prédios, escolas, as crianças sabem exatamente quando acontecer tal coisa o que elas precisam fazer. O que não se pode ter no momento de um ataque é dúvida. Se você parar e falar o que eu faço agora, nós já temos um problema. Ou seja, a resiliência ela já não existe, porque agora você está contendo danos. E isso inclui formas de comunicar o cliente
formas de comunicar o seu colaborador. Então está tudo dentro desse contexto. Voltando só rapidamente para a ISO, ela vai olhar não só a questão física de testes e de simulações, mas ela também vai observar o quanto você está treinando as pessoas para passarem por esse tipo de situação. Então o framework está totalmente alinhado a isso, a você simular, a você realmente estar pronto e não ter dúvidas. Quando você faz o exercício de evacuação de prédio, você sabe que você tem que ir pela direita, enquanto os bombeiros estão subindo com a escada, com a mangueira pela esquerda. Isso é básico. Eu conheço empresas, inclusive, globalmente hoje, que adotam esse tipo de procedimento. Tem um plano de comunicação e, de tempos em tempos, a empresa liga para a área de operações, para um analista que está de plantão, olha, aconteceu um ataque cibernético, mesmo que ele não saiba que é de verdade. Isso é ótimo, isso é ótimo. E justamente para que ele coloque isso em produção, olha, então avise tal coisa, no final das contas é uma simulação. Uma simulação. Mas, mais uma vez, a simulação traz a perfeição. Sim. Então, quanto mais a gente treina, mais capacitado Um nós plano estaremos. de contingência e de gestão de crise faz parte de um plano de prevenção, né? É quase que eu vou botar o extintor de incêndio, mas eu vou treinar a evacuação do prédio mesmo assim, porque eu sei que pode acontecer. Exatamente. Né? Existir o extintor não elimina o fato de eu ter que lidar com um ataque, né? Isso é porque quando nós estamos lidando com cyberataque, os minutos contam. O prejuízo hoje, ele é contado em minutos. Quando a gente olha, por exemplo, olha o tanto que é interessante, à medida em que as empresas vão aumentando a sua maturidade em cibersegurança, os atacantes, eles deixam um pouquinho aquela empresa, aquele segmento de lado e partem para outro, porque o que ele precisa hoje no mundo do cybercrime tem uma expressão que é go hard or go home. Então, ou vale a pena ou não vou fazer. E o que é valer a pena? É uma empresa que traga alta rentabilidade para eles. O que é alta rentabilidade? É ter um negócio crítico que parado vai trazer prejuízo. E uma empresa em que esteja, entre aspas, vulnerável. E aí, quando a gente olha, é o sentido do agro. O agronegócio hoje é extremamente tecnológico. Talvez é uma das verticais mais tecnológicas que nós temos hoje no Brasil e no mundo, mas com pouca maturidade. E quando eu falo na questão de prevenção, na questão de simulação, olha que interessante, os atacantes descobriram que o agro tem uma peculiaridade. Eles precisam, de uma certa forma, ser ágeis, seja no pagamento ou seja em resolver o problema, porque eles estão lidando com alimentos e cargas vivas. Então, se você, por exemplo, tem um caminhão lotado de animais ali dentro e você, com um ransomware, não consegue fazer com que esse caminhão saia para uma entrega, em 1 hora, 2 horas, 3 horas, você mata toda a carga. Então, eles descobriram que o senso de urgência dessa vertical de negócio é extremamente importante. vulnerável. Então, olha o quanto ter uma simulação, uma questão de rapidez nessa resposta é importante. Se você demora, você já perdeu sua carga. Não vai fazer mais sentido. E no final do dia é uma indústria que cresce muito e que tem alto faturamento. Então, para eles responderem com o pagamento, é para ontem, no final do dia. E justamente. E essa é a grande pergunta, né, que a gente sempre escuta. E aí, eu pago ou não pago? Exatamente. Eu ia chegar nessa pergunta agora. Sofri um ataque. Meus dados vazaram. Já consegui trabalhar a contingência, já coloquei meu ambiente de pé novamente, mas estou sofrendo agora quase uma pressão psicológica, porque é o que eles fazem, a respeito de pagar sobre aquele dado. Vale a pena ou não vale a pena olhar para isso? Eu esqueço ou não esqueço? Então, a resposta inicial é depende da política, depende do que está em contrato, depende do que você acordou com o seu cliente final. Acho que essa seria a melhor resposta para esse tipo de pergunta. E tem uma questão que é importante, essa é uma decisão de negócio. Não é uma decisão de tecnologia, é uma decisão de financeira. Quanto tempo eu levo para retomar o meu ambiente? Mesmo, a gente tem uma estatística global que mesmo se você tenha backups, tenha toda a sua operação, alguma retaguarda, vamos assim dizer, você leva em média 7 dias para voltar o negócio ao seu modelo anterior. Isso eu estou considerando que você tenha backups. Se você não tiver backups, nós estamos falando talvez de 15, 20, 30 dias. A pergunta que tem que ser feita, e isso está dentro do plano de continuidade de negócio, é: o meu negócio sobrevive 7 dias parado? Não estou dizendo que a gente deveria pagar, nem não pagar, mas é uma decisão de negócio. E tem um outro ponto de risco também. O pagar não é garantia nenhuma. Pode ser que você pague e não tenha o seu ambiente de volta. E até porque, hoje, com essa maturidade que as empresas estão tendo de elevar o investimento em segurança, o que as quadrilhas estão fazendo? Elas precisam se municiar. E hoje existe o que a gente chama de dupla e tripla extorsão. Os ransomwares hoje, as quadrilhas, o que elas fazem? No primeiro
os primeiros ransomwares que nós tínhamos era basicamente sequestro de computadores. Ele encriptava as máquinas e você não tinha como operar naquele ambiente. Agora, antes de fazer o sequestro das máquinas, o que o ransomware faz normalmente? Ele extravia os dados pessoais que você tem armazenado ali. Por quê? Se você tiver backup, ele vai te fazer uma dupla extorsão, mas eu tenho seus dados. E eu vou divulgar os seus dados. E a Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, e eles sabem disso, vai penalizar você. Então, olha só o quanto essa questão de pagar ou não pagar é complexo. É complexo, porque você pode, de forma de ter a sua tecnologia operando, você pode ter backups, você pode voltar o ambiente em tempo recorde de 3, 4 dias, mas os seus dados já foram. E aí? Como de que vai adiantar? E talvez esse seja um ponto falho da LGPD, porque ela privilegia muito o usuário final, que está tendo seus dados ali tratados. Violados e divulgados e vendidos, comercializados, mas ela não está olhando tanto o outro lado num caso de ataque como esse. Nós não temos nenhum parágrafo ali específico falando ou protegendo a empresa de que em caso de ataque, você não encontra isso na LGPD. Fala sobre origem, né? Você só fala da origem. Então, é algo que normalmente nós colocamos os advogados para nos ajudarem nessas questões de incrementar, de colocar ali alguns anexos, para que a gente tenha uma proteção e tenha uma definição um pouco mais clara para simular. Novamente, é sempre uma simulação, caso a gente tenha algum tipo de perda nesse sentido. E ao mesmo tempo, por mais que tenha trazido, ainda exista essa fragilidade dentro da Lei Geral de Proteção de Dados, ele também trouxe um interlocutor muito importante para dentro das empresas, que é o Departamento de Proteção. Né? Esse interlocutor, ele junto com a área de tecnologia e com a área de negócio, ele se preocupa muito com a segurança da informação. Então ele apoia muito a segurança cibernética também. Eu ainda vejo o DPO com alguma resistência, eu tenho algumas ressalvas com relação ao papel, mas considero a importância dele. Porque normalmente é uma área nova e tudo que é novo ainda precisa de uma certa maturidade, e isso passa pela questão que nós estamos trazendo aqui de defesa da empresa também. Então o DPO ele está com esse papel, ele está com esse chapéu de olhar para a empresa e não só para o dado do usuário. Mas sim, de fato, é algo que a gente vai ter maturidade na medida em que as coisas vão acontecendo e vai ter que acontecer pelo caminho mais difícil. Vamos ser sinceros aqui, o DPO vai aprender com muitos golpes que eles vão sofrer, que eles vão analisar, mas isso de uma forma geral faz parte da evolução e acho que eles vão ter muito a agregar para a área de segurança e para a área de tecnologia. E o DPO, vale lembrar também que num primeiro momento houve uma preocupação da parte jurídica. As empresas precisam se ajustar enquanto contratos, enquanto políticas, minha política de privacidade está atualizada, meus contratos estão atualizados, houve uma resguarda enquanto contratos, mas pouco se lembraram da questão do vazamento. De que adianta você se proteger na parte jurídica de contratos, políticas e etc., mas e a parte de vazamento de dados, que é um ponto extremamente relevante que precisa ser considerado pelo DPO também, né? O legal, né, Bonatti, é que a gente tem um DPO lá do outro lado também. Tem um DPO do lado do cliente, que ele vai fazer justamente essa pergunta, pelo menos é assim conosco. E se acontecer? Em quanto tempo vocês vão nos comunicar? Então isso começa a ter ali uma bilateridade, assim, né? Tem uma via de mão dupla dos dois DPOs se falando e falando, vamos chegar num acordo aqui caso aconteça alguma coisa. Então, isso é interessante, faz parte dessa maturidade, não só com relação mas aos ainda dados. é um caso tratado pontualmente, não está resguardado numa legislação. Não numa legislação, consiga... mas na medida que a gente coloca isso num contrato entre as partes, passa a ser regularizado para aquela negociação. Então, isso já nos garante um pouco mais de tranquilidade. Resguarda mesmo. Exato. Esse tema eu acho que dá até mais um episódio, né? A gente poderia até pensar em como falar sobre isso em um episódio para frente. O papo tá riquíssimo, mas eu vou ter que transicionar esse do nosso momento agora para um game. Vou passar para a Mari, ela vai trazer um cenário para vocês e vocês vão se colocar no lugar dessa pessoa que ela vai trazer dentro do cenário e nos dizer o que vocês fariam a respeito disso. Vamos lá? Interessante. O game é exatamente isso que o Guilherme trouxe, né? O tema em volta do assunto que a gente tratou aqui. E a ideia é ouvir de vocês a prática, né? Como que a gente sai do outro lado resolvendo esse problema, dando ideias bem práticas para quem está nos acompanhando.
Então, o desafio é o seguinte, imagine que uma grande empresa de e-commerce teve o seu sistema invadido e dados sensíveis vazaram, né, provocando aí todo o impacto na Dark Web, né, sendo vendidos lá na Dark Web. A equipe de TI conseguiu identificar a falha, mapeou, identificou a falha, mas a empresa agora enfrenta o dilema, e é aqui que a gente vai fazer a pergunta para vocês, o que a gente faz, né? Deve informar primeiro os clientes imediatamente, ou ela deve corrigir o problema para evitar novos e depois comunicar aos clientes? O que vem primeiro nesse plano de contingência e de crise? Como que a gente orquestra isso para mediar o impacto do vazamento que já aconteceu versus eu manter a continuidade do negócio e, ao mesmo tempo, eu tenho, né, um plano ou não tenho um plano, né? Qual que é a saída para esse problema? Olha, eu diria que nenhum dos dois, talvez não é primeiro. Eu diria que isso é uma ação simultânea. Por quê? Porque ela é feita por áreas e departamentos distintos. Por isso a importância de ter um plano de resposta a incidentes. O que acontece? A área de tecnologia, num incidente como esse, o principal foco da área de tecnologia é resolver o problema técnico, ao ponto em que a área de comunicação, o DPO, já tem que estar informando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sobre esse vazamento. Enquanto que a área de relacionamento com o cliente já tem que estar informando os clientes caso isso venha a trazer um risco para o CPF, a pessoa física. Então, não tem uma ação primeiro, segundo e terceiro, é uma ação coordenada, simultânea para essa resposta ao incidente. Por isso que cada um tem que ter o seu papel. É como eu disse, se numa resposta ao incidente você tem, e o que eu faço agora, ali já temos um problema muito sério. Outro problema muito sério. Se a gente pudesse imaginar um desenho, um flip chart de que acontece, então a gente tem um gatilho, que é justamente a identificação do ataque, mas como ele está trazendo, nós temos algumas raias que elas vão seguir aqui de forma simultânea. Eu tenho uma equipe técnica aqui atuando na mitigação, na contenção do risco. Eu tenho aqui uma equipe de risco já previamente definida lá atrás no nosso documento de recuperação de desastre, entendendo quais são os próximos passos, e eu vou ter aqui um DPO fazendo as comunicações obrigatórias. Então, são realmente caminhos paralelos que precisam ser seguidos, previamente estabelecidos. Se ficar todo mundo rodando e batendo cabeça, a gente realmente está no problema, está numa situação bem complexa. E aí vem o plano e a simulação, né, que a gente discutiu aqui como sendo... Tem que ser. E é interessante, Maria, desculpa pegar só esse gancho, porque nós começamos a falar sobre pequenas, médias e grandes empresas, e às vezes escutando isso, pode ser que tenha uma pequena e média empresa dizendo, mas eu não tenho um departamento de DPO, eu não tenho um departamento jurídico, não tenho um departamento de comunicação, minha empresa é extremamente enxuta. Talvez é por isso que entre pequenas e médias empresas não precisa ter isso, não precisa. Mas talvez ele possa terceirizar esse trabalho. Exatamente. Então não é que nós estamos eliminando a pequena e média empresa de ter essa necessidade, mas talvez ele não tenha estrutura para ter um departamento jurídico, um departamento de comunicação, um DPO, até mesmo um DPO. A própria Lei Geral de Proteção de Dados prevê que o DPO ele pode sim ser um terceiro. Então, quando a gente fala isso, às vezes pode ter uma empresa assistindo a gente e fala, mas eu não tenho esse porte na minha empresa. Vou esperar acontecer para ver o que eu faço. Mas isso é importante. Terceirize, busque parceiros que consigam te entregar todo esse serviço consolidado. É uma pena, mas chegamos ao fim do episódio. Foi um prazer ouvir vocês. A gente aprendeu muito sobre o cenário de Cybersecurity 2024, mas também sobre a criticidade e a evolução que a gente espera para os próximos anos. Acho que vocês conseguiram compartilhar alguns hacks bem importantes do que fazer para planejar, para prevenção, mas também para o pós-ataque. Então eu gostaria muito de agradecer a sua presença, Kleber. Obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu agradeço a oportunidade, sempre um prazer falar desse tema, sempre um prazer contribuir de alguma forma com a sociedade também, não só para o mundo corporativo, mas acho que é um tema que toca cada vez mais a sociedade como um todo. E como que as pessoas podem se conectar com você daqui para frente? Eu estou no LinkedIn, bem ativo na rede, Kleber-Brito, então linkedin.com/Kleber-Brito. Vocês me encontram facilmente por lá, falando sobre liderança, falando sobre alta performance pessoal e corporativa. Sejam todos bem-vindos à nossa rede. Legal, obrigado. Obrigado também, Bonatti. Eu que agradeço, foi um prazer, é um tema extremamente interessante e várias pessoas, várias empresas às vezes me questionam, Bonatti, e qual é a receita de bolo?
Não tem, né? Não tem receita de bolo. Tem Cada vários ingredientes para a gente Cada misturar. caso é um caso, cada empresa é uma empresa, cada vertical, mesmo estando na mesma vertical. É por isso a importância de se ter parceiros que tenham esse know-how, parceiros estratégicos. É por isso que a Fortinet também, como sendo um líder mundial aí em cibersegurança, nós estamos à disposição. Podem me contactar também no LinkedIn, que nós teremos o prazer em ajudar. Obrigada também, quero agradecer pela aula de hoje, né? Acho que a gente aprende muito nessas interações, por terem aceito o desafio aí de participar do nosso podcast e seguiremos juntos aí nesse desafio. Obrigada por terem aceito, pela presença de vocês. Obrigado pelo convite. Obrigado. Obrigado. É isso. Esse foi mais um episódio do Desvendados, o podcast do Grupo Tocato. Curta, compartilhe e comente e ative o sininho para você ser notificado sobre os próximos episódios. Obrigado. Desvendados,